Fala galera do Rola aí, estou de volta e no vídeo de hoje eu vou começar uma série de vídeos para falar um pouquinho aqui dando dicas de como mestrar a campanha Out of the Abyss. Eu sei, eu falei lá atrás, há muito tempo, 5 anos atrás, que essa é a aventura mais difícil que tem para mestrar das aventuras, já vou chamar de clássicas, né? De D&D quinta edição, da 5.0. E de fato, é uma das aventuras mais difíceis que eu acho assim para mestres, e eu não recomendaria tanto para mestres iniciantes. Mas é uma aventura interessante, acho que tem elementos muito legais, lida com alguns monstros que ficaram muito famosos com a série, né, da Netflix Stranger Things, como o Demogorgon e por aí vai. Então, eu acho que é uma aventura legal que vale a pena ser mestrada, mas ela tem que ser muito adaptada. Ela é muito difícil de ser mestrada do jeito que ela está colocada e na proposta que tem ela. Então vou fazer uma série de vídeos, vai ser longa porque eu estou pensando em fazer um vídeo para cada capítulo, pois cada capítulo tem suas nuances, tem suas questões, para ensinar vocês aqui, dar dicas, né? O que que precisa mudar, o que que não precisa mudar, o que que eu acho que é legal, o que que eu acho que não funciona para você mestrar na sua aventura, tá? Então, a primeira coisa de todas, né? Vamos começar aqui logo de cara essa aventura é uma aventura para começar no nível 1. Você deve começar no nível 1? Eu não tenho uma resposta muito clara, eu acho que sim, tá? Eu acho que você deve começar no nível 1, porque uma das coisas da aventura é que vai entrar um monte de NPCs e esses NPCs vão mudar como que é calculada a economia de ações de D&D, fazendo com que os encontros fiquem muito fáceis dependendo de como vão estar os NPCs ali, tá? Então, a princípio, do jeito que ela é feita, do jeito que ela é colocada, eu acho que o melhor é começar como nível 1. No entanto, no primeiro capítulo, para personagem nível 1, ela é muito difícil. Ela é muito difícil mesmo. Por isso, se você tem jogadores mais iniciantes, jogadores que não estão acostumados com D&D, vale a pena você fazer uma aventura inicial ali, tipo Minas de Phandelver, tá? Que é uma aventura simples, fácil para começar. Eles vão daí já chegar num terceiro nível para começar o Out of the Abyss. Então veja assim, se você é um mestre iniciante, está aprendendo a mestrar, e se você tem jogadores iniciantes, roda primeiro, né? Vai jogar primeiro Minas de Phandelver para você aprender a mestrar, para os seus jogadores aprenderem a jogar e tal, e daí começa no nível 3 aqui. Se você já é um mestre mais experiente e tem jogadores que são mais experientes, começar no nível 1 vai trazer um nível de dificuldade bem legal para essa galera já mais experiente, tá? Eu comecei, na verdade, nível até mais alto, né? Porque eu comecei com uma outra proposta, eu já era um mestre muito experiente, mas eu começaria hoje como jogadores de nível 1. A segunda questão que eu acho importante é qual é o tom que você quer trazer para essa campanha. E eu acho que esta é uma campanha que ela vai funcionar melhor se você trazer ela para um tom de sobrevivência e de horror. Ou seja, você ser bem tirano na questão de quais são os equipamentos que o grupo tem no início, especialmente comida, água, armas, armaduras, tá? Então você manter uma lista de equipamentos muito detalhada e controlar isso vai ser importante. Eu acho que é legal você ter uma aventura que tudo isso é muito importante. É um pouco mais chato, mas vai ser só durante um tempo, gente, tá? Pensa assim que D&D, depois de um certo nível, os personagens, se tiver um clérigo no grupo, ele vai ter que criar comida e água, né? A partir de terceiro nível, né? Magia de terceiro nível. Depois, assim, se tiver Ranger, se tiver outras classes aí e outras coisas, o grupo vai conseguir lidar muito fácil com essas questões. Então, a parte de sobrevivência tem um papel muito mais importante no início da campanha. Eu acho que até ali no quinto nível, sexto nível dos personagens vai ter um papel importante e depois isso se torna menos relevante. Já a questão de horror, você vai conseguir trazer muito mais o horror com personagens que estão geralmente mais despreparados para lidar com os desafios.
personagens que estão cansados, que estão com fome. Então isso eu acho que ter esse nível de sobrevivência vai dar o aspecto de horror um pouco mais legal para a campanha, tá? Dito isso, eu acho que é legal você seguir com a regra opcional de cura lenta dos personagens. Ou seja, você tira ali os healing surges, tá? Os personagens não vão curar o mesmo tanto que eles curam a cada descanso completo, né? Então use as regras de descanso lento, de cura lenta. Eu acho que isso é muito importante para deixar essa campanha mais interessante, é utilizar as regras de cura lenta. Por fim, antes de ir para o primeiro capítulo, a última coisa que eu quero dizer é o seguinte, tá? Essa é uma aventura que exige muita preparação antes das sessões, né? Então, para cada capítulo, o mestre vai ter que ler e se preparar bastante, especialmente a partir do capítulo 2. Então, esteja preparado para isso, para ler bastante e se preparar muito em cada capítulo, em cada sessão. E a segunda questão aí é que a aventura ela tem uma proposta de ser uma campanha sandbox, em que os personagens têm total liberdade de ir para onde eles querem ir, e de fato tem isso, só que não vai funcionar, tá? Não vai funcionar, especialmente porque logo os próprios jogadores, os personagens vão entender que existe um caminho a ser seguido, né? Eles não vão se meter em certos buracos, em certas atitudes, tomar certas decisões que é muito óbvia que vai levar eles à morte. Especialmente já no capítulo 3 isso vai ficar muito claro. E o próprio sandbox para essa campanha é difícil porque não é muito claro o que os personagens têm que fazer no início. Quando ficar claro o que eles têm que fazer, eles vão seguir um caminho que é um caminho, uma trilha muito bem definida ali, tá? Então não tenha grandes expectativas de ser uma campanha sandbox clássica e não tente vender isso como uma campanha sandbox para os seus jogadores. Porque não vai ser ou dificilmente vai ser, certo? Então, vamos começar aqui, né, as minhas dicas para o capítulo 1. E agora, saiba que vai ter muito spoiler, tá? Vai ter muito spoiler. Isso aqui é um vídeo. Se você é jogador, se você jogou e quer ver, beleza. Mas vai ter spoiler. Então é um vídeo muito mais focado para os mestres, né? A partir daqui vão ter spoilers. Eu não vou me controlar nos spoilers, vou rodar aqui o vídeo, né, para ensinar vocês, mestres, de como mestrar essa campanha, dando dicas de como mestrar a campanha. Vamos para o capítulo 1, que é, né, a escapar aqui em Velknev. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Tá tudo certinho, né, no nosso OBS, tá? Então, rodando aqui Velknev, que é o capítulo aonde eles vão ter que ser prisioneiros. Vamos lá, então a primeira questão. Se você decidiu jogar com personagens de nível 1, tá? Vai ter uma narrativa ali dos personagens sendo capturados. E eu acho legal manter essa narrativa. Eu não acho que seja interessante você fazer um encontro com os Drows para que os personagens sejam capturados. Por que eu não acho interessante? E mesmo se você jogar lá com os personagens, jogar Minas de Phandelver no início e depois vir para cá, eu não acho legal você fazer um encontro com Drows para fazer a captura dos personagens. Poderia ser interessante no sentido de os jogadores, né, e os personagens ficarem com raiva dos Drows, sofrerem ali, apanhar dos Drows e serem capturados. A questão é que você vai criar um encontro que obrigatoriamente tem que capturar os personagens. E isso pode criar circunstâncias no encontro complexas. Primeiro, você não vai estar dando a oportunidade dos personagens vencerem, você vai ter que criar um encontro que é realmente muito difícil e os personagens não podem ter nenhuma chance deles vencerem. Segundo, que eles têm que ser capturados. Então, se um personagem quiser tomar uma atitude drástica de se matar, morrer, dar um jeito ali, você não vai poder deixar eles fazerem isso. Ou seja,
pensa assim, né, que tem um vídeo aí de uns dias atrás, né, não sei quando é que você está vendo aí, mas tem um vídeo antes desse aqui, tem um vídeo sobre vilões que eu sugiro botar o vilão máximo logo de cara no início da aventura. Mas ali é para ser um encontro onde tem oportunidades dos personagens poderem fugir e tal, coisas assim. Aqui não, aqui é um encontro fatídico, onde tem que acabar na captura deles. Então, se você quiser ir por esse caminho, eu entendo e vai fundo. Mas eu prefiro manter a narração, independente se você está jogando com personagem já de nível 3 ou se está jogando com personagem de nível 1. Uma narração para começar eles presos ali. Quando eles estiverem presos, vai ter ali algumas questões, algumas sugestões de atividades e tal, inúteis dos personagens estarem fazendo na prisão. Eu acho legal assim tirar isso, tá? Ou os personagens estão presos porque eles vão ser levados lá pra frente, tem um objetivo deles estarem presos ali, serem mantidos presos e não serem sacrificados. Então, eles estão sendo mantidos presos com um mínimo de comida, com um mínimo de água, com um mínimo de tudo para eles. E eu acho que é legal manter assim, sendo que óbvio que os Drows vão aproveitar eles para fazerem atividades básicas de limpeza, de retirar fezes, urina, né, do castelo e tal. Então essas atividades degradantes básicas podem ser mantidas porque tem uma função para os Drows. Mas os Drows não vão botar eles só para ficar lá enrolando corda e desenrolando corda à toa, tá? Então eu acho que não vale a pena você ficar descrevendo o dia a dia deles nesse sentido, né? A parte deles fazerem as atividades degradantes, eu acho interessante pelo fato que daí tem uma chance deles explorarem um pouco mais Velkneve, conhecer um pouco melhor a fortaleza onde eles estão, para eles pensarem quando tiver que fazer a fuga, como que eles vão fugir. E aqui vem uma segunda dica, né, com relação a isso, que é: deixe os teus jogadores planejarem a fuga. A aventura dá duas ideias de fuga, mas não tente forçar para uma dessas ideias. Eu acho que é a melhor chance que eles têm de fato, seguindo uma das duas ideias que tem ali. Já vou falar sobre isso. Mas não se prenda a isso. Se eles tiverem uma ideia interessante, se eles quiserem tentar fugir, deixa eles tentar fugir, tá? Nesse caso, os Drows não vão querer matar eles, né? Porque os Drows têm uma missão de manter eles prisioneiros, mas deixa eles tentar fugir e não force a barra para dizer assim, olha, isso aqui é impossível. Vai que eles conseguem. Se eles conseguirem, beleza, tá? Mas os Drows vão lá, é difícil, especialmente se eles estiverem em primeiro nível, vai ser difícil pra caramba eles conseguirem fugir sem ser uma das duas ideias que tem ali. Deixa eles tentar, tá? E se a ideia for muito boa para fugir, deixa eles fugir. Não deixe se prender neste sentido. Eu acho legal aqui o mestre ser bem sacana com eles, de mostrar que a vida de prisioneiro é ruim. Eles estão com pouca comida, pouca água. Então, eu acho que você tem que leia bem as regras de estar com pouca comida e pouca água, tá? O mínimo que o personagem precisa para se alimentar. Eu acho que no livro, no D&D, a regra ela é muito gentil, né? Basicamente fala em que o personagem precisa comer 1 libra, né? O que vai dar uns 400, 500 gramas de comida por dia para não sofrer efeitos de fome. Gente, 500 gramas de comida por dia é, é, é muito pouco, tá? É muito pouco. Eu acho que tem que pelo menos dobrar isso para 1 quilo de comida por dia, para não sofrer efeitos de fome. E se comer menos do que 1 quilo por dia, daí tem lá, você faz o teste de dificuldade que é 10, acho que pode deixar 10. Mas para cada dia que passa comendo menos de 1 quilo de comida, a dificuldade vai aumentando de 2 em 2. Eu botaria aumentando de 2 em 2 ou de 1 em 1, né? Vai para 11, 12, 13, 14, 15 e por aí vai até ele começar a sofrer os efeitos de exaustão. Como a aventura assume que os personagens foram presos já há algum tempo, eu começaria já dando para eles um nível de exaustão ou deixaria eles já assim, ó, já tem 3, 4 dias que vocês estão comendo pouco. Vamos começar a fazer os testes aí de ter pouca comida. Que os personagens começar a pensar assim, pô, será que dá para roubar a comida dos Drows? Né? Quando alguém estiver lá fazendo comida para eles, cozinhando, como é que a gente consegue fazer isso aí? E, assim, agora vem uma parte que é a mais importante, que é
aqui, né, onde tem o Slave Pen. Essa aventura não está traduzida em português. Você vai conseguir ela traduzida na internet aí, tá? Eu vou estar utilizando a versão em inglês aqui. Que é quando os personagens vão ter contatos com os NPCs. E agora eu acho que é a parte principal da minha dica que eu tenho aqui com relação aos a campanha como um todo, que é como lidar com este tanto de NPCs aqui. E é impossível, tá, para o mestre lidar com esses NPCs todos. A aventura sugere você imprimir eles e entregar para os personagens controlar os NPCs, o que realmente é uma dica boa e eu acho que tem que ir com isso. Mas mesmo assim a parte de personalidades, objetivos, né, muitos dos NPCs têm coisas escondidas deles que os jogadores não vão estar sabendo. Então ainda vai ficar uma carga mental para o mestre muito grande. E vamos lá, quais são os NPCs que eu acho que são essenciais, assim, que não é que é essencial, mas vale a pena você manter na aventura, né? O primeiro deles é a Eldeth, tá? Então a Eldeth é uma anã, vamos abrir aqui, mostrar para vocês essa anã aqui. Ela tem uma grande chance de morrer logo de início porque ela é super assim legal com a galera, ela tem uma chance de querer se sacrificar pelo grupo, tá? Mas eu acho legal porque ela conhece bem Underdark, ela é de Gautogrim, ela vai poder ajudar o grupo a chegar em Gautogrim, que seria um dos primeiros objetivos. Né? Qual é o objetivo do grupo ali? É sair de Underdark, tá? Então ela sabe como sair de Underdark. Ela é a única NPC que sabe como sair de Underdark. Eu acho legal manter ela no grupo e tentar manter ela no grupo o máximo possível. É uma NPC interessante para se manter com o grupo. O outro NPC que eu acho interessante para se manter com o grupo é o Ginger, tá? Então o Ginger, né, ele é um gnomo espião, mas o Ginger, ele tem a questão, né, de que ele é um deus, na verdade, disfarçado, tá? Então o Ginger, ele tem uma personalidade interessante de ser super, de gostar de apostar e tal, então você sempre traz para o grupo essa questão, ele falando assim, eu aposto que você não consegue saltar isso aqui, eu aposto que você não consegue quebrar essa questão, traz nessa questão essa personalidade dele, tá? Mas o Ginger, ele é interessante por conta de que ele tem essa questão de ser um deus e ele pode ajudar bastante o grupo em várias ocasiões. O outro NPC que eu acho importante, né, que eu acho que vale a pena manter com o grupo é o Sarith, tá? O Sarith é um Drow, ele está infectado, né, com os esporos. Então você vai poder levar ele tendo pesadelos, ele tendo umas falas meio estranhas, macabras, ele tendo visões sobre o que está acontecendo. Né? Eu acho que ele é um personagem que vai trazer essa questão de que tem algo muito ruim acontecendo no Underdark. E ele vai ter um papel muito legal lá na frente, que vai trazer muito a questão do horror, tá? Porque né, ele está infectado aí pelos esporos de Zuktmoy e é bem possível que haja um encontro mais na frente com a rainha, né, a demônia Zuktmoy. Já trazendo spoiler, né? Já que eu falei de spoiler, ele vai ter uma morte horrorosa no futuro. E eu acho que é um personagem interessante, né? O Sarith. E por fim, um dos queridos de todo mundo. E não é só porque ele é querido, porque ele é bonitinho e tal. O Stu, ele é um NPC que, ele, por ter os esporos que ajuda a comunicação, linguagem e tal, ele é um NPC que vai trazer um flavor aí pra frente, vai ajudar o grupo a sobreviver no Underdark por conta dos esporos de conversa que ele tem, tá? Além de que ele é fofinho, todo mundo adora ele. Trate ele como... o Stu ele é totalmente incompetente, incapaz para tudo. Então ele é quase como se fosse um bebezinho, né? Um animalzinho de estimação para a galera. Utilize ele desta forma, tá? Quais são os
NPCs que eu acho que são menos... que você vai deveria eliminar logo assim que possível, tá? Vamos lá, começando pelo Topsy e o Turvy. Então isso aqui são os gêmeos, tá? São também Deep Gnomes, né? Gnomos das profundezas. Eles são Werehats, eles fazem parte de uma guilda lá em Blindstone. E, cara, elimina o teu trabalho, né? Assim, logo que fugirem de Velkneve, se o Topsy e o Turvy estiverem vivos na fuga, faz eles sumirem. Eles não têm interesse em se manter com o grupo, eles não têm interesse em ajudar o grupo, né? Então manda eles embora. E lá na frente, se o grupo for para Blindstone, tá? Eles vão aparecer e lá eles podem ter um papel legal, assim, tanto de ajudar o grupo quanto de ser contra o grupo, tá? Você vai poder escolher depois lá. Vai depender de como os NPCs agiram com esses dois aqui. Tá? Então, como os NPCs não, como o grupo agiu com o Topsy Turvy. Se o grupo foi muito legal com o Topsy Turvy, talvez lá na frente eles sejam amigáveis e falem assim, não, essa galera aqui é confiável e vai ajudar eles. Se o grupo foi filho da puta com o Topsy Turvy, daí eles lá na frente eles não vão se importar com o grupo, mas a questão são dois NPCs para saírem logo do grupo. Um NPC que você pode sacrificar logo de cara também, porque não traz nada de bom, nada de interessante, é o Ront. Então o Ront ele é só um brutamontes, ele é ótimo no início, na fuga, para bater, para ajudar o grupo a bater da porrada, para tomar porrada e tal. Então ele pode morrer até mesmo na fuga, tá? Eu botaria ele logo numa linha de frente aí e ser alvo dos ataques de Drows e coisa assim, para morrer logo no início. O Ront não faz nenhuma falta. Pelo contrário, ele vai piorar a situação com a Eldeth, né? Vai trazer conflito ali com um NPC que eu acho mais interessante, mais importante. Então o Ront cai fora. O outro, que também, assim, cara, eu até gosto desse NPC, eu acho que ele tem uma história interessante, o Príncipe Derendil, né? Ele é um Quaggoth que acredita, né? Ele tem uma madness, uma loucura nele. Ele acredita que ele é um príncipe élfico transformado em Quaggoth. Ele tem questões interessantes. Se você curar a loucura dele, ele vai voltar a ser um Quaggoth e vai atacar o grupo, né? Ele, por conta da loucura dele, tem momentos que ele vai entrar em fúria ali, ele vai se perder e ele pode atacar o grupo, né? Porque a personalidade Quaggoth dele vai assumir. E tem essa troca de personalidade. Eu acho que é um NPC legal. E o que eu acho que deve ser, como é que você deve lidar com ele? Eu acho que ele deve, assim, por ele ter essa questão da nobreza e coisa assim, e a tristeza de estar se transformando em Quaggoth, eu usaria o Príncipe Derendil como um sacrifício em algum momento que o grupo está muito ferrado, muito fodido, ele se sacrificar para que o grupo consiga fugir ou passar por um desafio importante. Mas eu acho que é legal dar um sacrifício que seja significativo. Então eu manteria ele no grupo por um tempo razoável, talvez lá no capítulo 3, né, em Slubdop, lá na cidade de Skotos, quando surge o Demogorgon, ele poderia ali se sacrificar para salvar o grupo naquela situação horrorosa que tem. Ou você pode usar ele para se sacrificar mais na frente, mais no futuro. Mas eu acho que é um NPC, não vale a pena manter ele por muito tempo. E é um NPC que teria uma morte legal se sacrificando para ajudar o grupo. E aqui, daí os últimos dois NPCs, nós temos o Sushar, né, que é um Kutor Awakened, né, quer dizer que ele ficou extremamente inteligente, extremamente sábio. Ele vai ser muito importante para levar o grupo até o capítulo 3. E no capítulo 3 eu acho que ele vai ter um papel super importante, eu acho que é legal. Daí no capítulo 3 ele pode morrer ou não morrer, mas você pode largar ele lá no capítulo 3. Então eu manteria ele até o capítulo 3 e lá no capítulo 3 eu vou assumir que você manteve e lá no capítulo 3 eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, o que pode acontecer com ele lá, tá? Que eu acho que é interessante manter ele até o capítulo 3. E por fim tem o Bupido, que cara, este aqui é um NPC bem problemático, né?
O Bupido, ele é louco, ele é psicopata, né? Ele é um assassino em série. Então, tem várias formas de lidar com o Bupido. Eu acho que não vale a pena matar ele logo de cara, logo de início, se ele morrer, né? Use ele, assim, pensando que ele vai ser descartável, né? Então é um dos NPCs descartáveis. Quais são os NPCs descartáveis? O Topsy e o Turvy, o Bupido e o Ront e o Príncipe Derendil, né? São os NPCs mais descartáveis aí para você descartar logo no início para ajudar na fuga e ajudar a sobreviver no início da aventura. O Bupido tem uma coisa interessante por conta dessa loucura dele de assassinato. Primeiro, ele vai aparecer lá na frente, né? De novo, ele pode aparecer lá na frente, então ele pode simplesmente fugir e sumir. Ou o que você pode fazer, e que eu acho que é interessante, é se, por exemplo, o Ront sobreviver na fuga e ficar com um grupo, o Bupido ele pode ser o cara que vai matar o Ront. Lembrando assim, o Bupido ele não é um assassino louco que sai matando todo mundo à torta e direito. Não, tá? Ele mata como uma oferenda, como uma forma de conseguir uma, né, que são good omens, né? Conseguir profecias, conseguir uma bênção de sua deusa, tá? Ele acha que ele acha, né, que ele é um deus dos assassinatos lá. Então, Deus dos deuses aqui, ó, tá aqui, ó, Dinkarazan, tá? Então ele acha que é um deus. Então ele mata as pessoas como uma certa forma de oferenda, tá? E bem ritualística e bem grotesca. E eu acho que isso é legal na parte de horror. Por isso eu usaria o Bupido para matar um dos outros NPCs. Caso o Bupido sobreviva na fuga e caso o Ront sobreviva na fuga, eu usaria o Bupido para matar o Ront. Ok? Né? É uma possibilidade aí o Bupido matar o Ront e pronto. Ok? Então, como lidar com os NPCs é o mais cedo possível você reduzir o grupo para a Eldeth, o Ginger, se o Ginger quiser sair também não tem problema, se ele morrer também não tem nenhum problema que ele aparece depois, tá? Mas com certeza, né, é assim, essencial para eu manter no grupo seria a Eldeth, o Stu e o Sarith. São os 3 NPCs que eu acho que vale a pena manter no grupo e tentar manter eles vivos. Não se obrigue a manter eles vivos, mas eu tentaria manter eles vivos. Todos os outros eu acho que são descartáveis, sendo que a forma de você descartar eles você pode escolher para dar mais sentido à história, para dar uma questão de história legal, mas os outros eu trato como totalmente descartáveis e tirar eles alguns para tirar o mais rápido possível. São o Ront, Topsy e Turvy e o Bupido são aqueles que acho que tem que sair o mais rápido possível. Enquanto que o Príncipe Derendil, o Ginger, o Sushar, esses você pode deixar para assumir, né, para tirar da aventura de uma forma um pouco mais significativa, um pouco mais para frente, ok? Então é aí como eu lidaria com esses NPCs. Eu espero que você tenha anotado porque é muita coisa, né? É muita informação. Agora, como é que o grupo vai interagir com esses NPCs? É no início, né, ali da aventura. Então, nesses primeiros dias que eles estão presos, não narre dia a dia, tá? Narre assim, passando alguns dias, narre assim, eles fazendo as aventuras. Não fique aqui perguntando assim, o que você faz? Pô, eles estão presos, eles não têm muito direito de escolher o que fazer. Então, fala assim, agora vocês estão num momento aqui, tá você, o Bupido e o Príncipe Derendil estão fazendo uma atividade tal. Quer conversar com eles? Que conversa vocês têm? Né? Então tente ser uma coisa mais narrativa e que passe mais adiante. Passe de uma forma mais rápida. Nisso daí é quando vai ter uma chance de os prisioneiros darem algumas informações para os personagens, tá? E também aí, né, tem uma questão de que no início da aventura tem uma a aventura vai dar uma ideia tá aqui, né, de coisas que o grupo foi coletando ao longo dos dias que eles estão presos.
do jeito que a aventura coloca é como assim, olha, vocês já conseguiram isso. Eu acho legal deixar ali os primeiros dias eles presos e dar a chance de falar assim, cara, ó, você tá lá limpando uma área e os Drows agora não estão prestando muita atenção e você viu assim que vocês estão limpando uma área onde ficam guardadas algumas armas Drows. E tá fácil para você conseguir pegar aqui, né, esse hand crossbow, tá? Né? Ou agora você está trabalhando fazendo tal coisa, você pode conseguir pegar um outro item e daí deixar eles pegar. Não precisa fazer testes, eu acho, né? Assim, você cria a oportunidade e eles pegam se eles quiserem, né? Tá? Mas não apenas sorteie os itens para cada um deles para ver o que eles vão conseguir, né? Faça, crie narrativamente oportunidades aqui. E agora vamos para o final desse capítulo, que é a escapada. Como eu falei, eu acho que se o grupo tiver boas ideias, você deve deixar eles fazerem isso, tá? Não crie problemas, porque, pô, mas eu quero muito que eles escapem usando um desses métodos aqui. Por favor, não seja panaca, não seja imbecil de fazer isso, ok? Né? Se eles têm uma ideia, deixe eles tentar fazer a ideia e seja justo. Se eles tiverem uma ideia excelente, conseguiram. Se a ideia deles não for tão boa, né? Pô, eu lembro que no meu grupo eles resolveram assim, vamos criar uma luta aqui dentro para que os Drows prestem atenção e ameaçar a gente se matar. Cara, era uma ideia assim muito idiota. Os Drows estão nem aí, né? Os Drows não querem que o grupo se mate. Mas se eles ficarem lá brigando, para que os Drows vão interferir nisso? Né? A ideia deles, não, a gente vai criar uma briga aqui dentro, o Drow vai pegar, vai abrir a grade para entrar, para interferir na luta, e daí a gente captura ele e usa isso. Então, atue como sendo inteligente, tá? Depois, inclusive, no próximo vídeo, a partir do capítulo 2, eu vou colocar algumas dicas de que é o seguinte, é muito importante você entender qual é a agenda, né? Qual é o objetivo de cada um dos grupos que estão atuando no Underdark. Os Drows têm uma agenda, né? Tem um objetivo muito claro aqui, que é levar os prisioneiros para Menzoberranzan para ganhar status e tal, e eles querem manter os prisioneiros vivos para isso e coisa assim. Mas eles não ligam se os prisioneiros estão sofrendo, eles não ligam se estão passando fome, óbvio, eles não vão deixar morrer de fome, tá? Eles não ligam se os prisioneiros começarem a brigar entre eles. Tudo que eles querem é só manter essa galera presa para levar para o Menzoberranzan. Então, os Drows vão utilizar os prisioneiros de uma forma inteligente para fazer serviços que os Drows não querem fazer, né? Só vão tirar os prisioneiros das prisões para fazer serviços que são importantes para eles, logo não coloque serviços inúteis para eles fazerem. E os Drows só vão interferir em alguma coisa se eles verem que corre o risco de alguém morrer. Daí eles vão interferir, e de uma forma inteligente. Os Drows não são burros, tá? Então eu vou interferir sempre da forma mais inteligente possível. Logo, escapar não é uma tarefa fácil. Por isso que essas duas formas aqui de escapar são tão importantes na aventura, que acho que são as duas formas mais fáceis de acontecer. E delas eu acho que uma é muito mais legal do que a outra, tá? Primeiro, tem aqui a ideia, né, a aposta do Jorlan. Então, Jorlan é um dos Drows, ele era um dos amantes lá da líder, né, dos Drows. Mas ele foi substituído, ele tá puto com essa história e ele resolve que vai ajudar o grupo a fugir. Cara, é uma ideia que eu acho... Por que eu não gosto daqui, né? Eu acho que é uma ideia até interessante. Drow tem isso, né? Ele não tem a lealdade, ele não é leal e ele não vai agir por lealdade, então é uma coisa que o Drow faria de fato, né? Logo, é legal para você mostrar a natureza caótica, a natureza traidora que os Drows têm. Só que eu acho que é difícil para os personagens fugir nessa situação. Que, beleza, a grade vai estar aberta, mas e aí? Como é que eles vão conseguir fugir de fato um grupo tão grande? Vão sair correndo? Tá? Lembra que é importante, os personagens não têm equipamento nenhum. E uma coisa, né, que eu acho que é interessante fazer aqui.
a aventura coloca que os itens dos personagens, armas, armaduras e tal, estão dentro lá da sala, né, do quarto da líder dos Drows. Vai ser impossível para eles pegarem os itens lá, se você mantiver assim. Se você quiser dar uma chance para eles, eu acho e faria muito mais sentido os itens dos personagens estarem num depósito e eles podem até saber aonde que é esse depósito, quem guarda a chave desse depósito lá naquelas explorações. Eu ainda deixaria muito difícil para eles pegarem os itens deles, né? Se eles querem fugir, o ideal é eles tentarem fugir o mais rápido possível sem pegar os itens. Pega a espada de um Drow que eles derrotarem, pega a armadura de um Drow que eles derrotarem, mas tentar pegar os itens originais deles tem que ser difícil, mas não impossível. Por isso eu mudaria de lugar para uma outra área mais acessível, que eles saibam como chegar sem ter tantas proteções, sem ter tantos Drows no caminho. Mas eu acho que a fuga por essa aposta do Jorlan eu tô falando Jorlan, tá, gente? Sei lá, Yorlan, não sei como é que se pronuncia élfico para esse nome. Mas eu acho que é meio complicada, tá? Não é tão simples. Vai ser uma fuga mais na base de furtividade, talvez. Vai exigir muito mais uma criatividade do grupo. A outra forma eu acho que é mais legal, porque começa a mostrar o caos que está começando a acontecer em Underdark, que é a chegada de demônios. Então Velkneve ser atacada por um grupo de Chasms e Vroks, tá? E aqui, né, ele fala assim: vai vir 4 Chasms e um par de Vroks, né, 2 Vroks. Eu acho que é pouco, tá, gente? Assim, fala que é uma galera de demônios chegando e atacando, o que vai fazer os Drows entrarem em pânico, né? Os Drows vão ter que começar a ficar totalmente focados em lutar contra os Vroks e os Chasms. E aí, nesse caso, né, quando for rodar isso aqui, ele fala inclusive que uma coisa interessante de você fazer é colocar um Vrok, né, já machucado no meio do caminho durante a fuga. Então vai começar o caos e tal, e vai ter uma chance de fuga ali. Como é que eu acho que aqui deve ser rodado essa fuga aqui? Bota que são vários Vroks, vários Chasms, talvez até bote outros demônios aí no meio do caminho, tá? E daí, nessa defesa de Velkneve, tem lá os guardas que estão ali na prisão, e os guardas narram assim, né, pousam Vrok na frente da prisão, né, na frente da grade ali, então os guardas começam a lutar contra o Vrok destrói um, e o guarda acerta o guarda Drow, né, o campeão Drow acerta o Vrok, começa uma luta feroz entre eles, o Vrok é atingido várias vezes, mas é legal você botar, inclusive, para os personagens conhecerem um pouco assim, né, de repente os Drows utilizarem táticas que não funcionam contra os Vroks, né, eles estão imunes a alguns tipos de ataques, resistentes a outros, tá? Então algum mago Drow pode lançar um Lightning Bolt no Vrok e isso não funciona. Então coloca essas questões aí, mas o Vrok ganha, fica muito ferido, só que o Vrok ali na fúria vê aquele bando de prisioneiro fraco e tal, o Vrok destrói a grade, né, destrói a prisão, liberando os prisioneiros, mas ele vai atacar os prisioneiros. Isso, cara, a galera viu o Vrok detonar 3, 4, 5 Drows, um Vrok sozinho, detonar vários Drows na frente dele de forma horrenda, tá? Então a galera não tem arma, não tem nada e de repente um Vrok entra, ele vai estar ferido, né? Ele vai estar mais fácil de bater, só que ainda assim não vai ser fácil. E daí aqui eu acho legal, vai trazer horror e tal, e depois que a galera lidar com esse Vrok, aqui é uma hora que é legal o Ront, né? Sair com tudo pra cima do Vrok, ele é mais forte, ele aguenta mais porrada, então é uma boa hora pro Ront morrer aqui, permitindo com que o grupo consiga fugir desse Vrok, ou terminar de matar o Vrok, e daí o grupo vai lá e segue adiante e tenta fugir de Velkneve nessa confusão. Se o grupo quiser ir lá e tentar pegar equipamento, roda isso, né, joga desta forma, eles tentando recuperar os equipamentos deles, sendo que daí vai ser muito mais difícil, muito mais complicado.
E se o grupo quiser ir direto fugir para Underdark, faça isso. Eu colocaria aqui alguns NPCs, né? Com certeza não vão se preocupar em pegar equipamento, vão tentar ir para Underdark o mais rápido possível. Alguns não, a maioria ali vai tentar fazer isso. E a própria Elder, né, a Anã, pode sugerir para eles, gente, é loucura isso, a gente no caminho, acho que vale a pena daí você deixar alguns Drows mortos no caminho e o grupo consegue pegar um arco, pegar uma espada. Não vai dar tempo de tirar a armadura deles, né, assim e tal, mas algumas armas para eles poderem pelo menos sobreviver em Underdark. E daí assim o grupo foge dali. Uma coisa importante, como eu estou dando a dica, né, de ser uma campanha de sobrevivência, de horror, anote, né, muito bem o que eles vão pegar nessa fuga. E isso vai ser especialmente importante para a parte de sobrevivência e para a parte dos magos. Porque na quinta edição, os magos e clérigos eles podem usar o foco arcano, né, o foco deles de divindade, para poder fazer as magias sem precisar de materiais mágicos, né, para as magias. E eu já vou dar um adiantamento que no próximo capítulo é o capítulo que mais a questão de sobrevivência vai estar ativa. E se, por exemplo, tiver um ranger no grupo ou um druida, o ranger consegue fazer good berries, certo? Mas para ele fazer good berries, que vai alimentar eles e eles não precisam ficar procurando comida, né? Ele precisa de como é que é o nome? É um pedaço de visco, tá? Né? Um ramo de visco. Ou, se ele tiver o foco arcano, daí ele só precisa lá fazer o foco arcano, o foco druídico dele e tal, para poder fazer isso sem precisar do ramo de visco. Então, o foco arcano de cada um dos personagens do grupo vai estar preso lá dentro, junto com as armas e equipamentos deles. Se eles não pegarem o que, na minha dica, é o provável que vai acontecer e fugir direto, eles não vão ter foco arcano. Logo, para soltar as magias, eles vão precisar dos componentes mágicos. Isso aí pode ser difícil para o mestre? Pode, tá? Mas eu acho que é muito legal. Eu acho que é muito, muito legal e eu iria por aí. Depois, eles vão ter chance de conseguir focos arcanos, tá bom, gente? Né? Depois você pode botar foco arcano para eles para acabar com essa história de ter que ficar anotando componente mágico, teia de aranha, guano de morcego e por aí vai. Mas pelo menos até o nível 5, nível 6 aí, vale a pena você. Se eles não pegarem. Gente, mais uma vez, não seja um mestre imbecil, tá? Se eles conseguirem, se eles tiverem a ideia de recuperar os itens deles, eles forem inteligentes, eles conseguirem recuperar os itens, pegar o foco arcano, beleza, isso é um prêmio para os jogadores, os personagens que agiram de uma forma inteligente. Mas se eles fugiram sem conseguir pegar essas coisas, daí tá na hora de penalizar. Olha, vocês fugiram, vocês estão usando só a roupa do corpo e algumas moedas de ouro aí que pegaram lá, uma besta e mais nada, né? Umas armas no caminho e mais nada. Vocês não têm comida, não têm água, não têm cantil, não têm mochila, não tem nada com vocês. Use isso a favor de tornar a campanha mais rica, mais difícil, mais narrativa, mais desafiadora para o grupo, tá? Especialmente a partir do capítulo 2, certo? Para encerrar esse capítulo aqui, bom, a aventura fala que o grupo vai chegar no final do capítulo, né? Lá, não sei se está aqui, saindo de Velknev, está aqui, né? A questão de XP, né? Então, vou ser bem claro aqui, eu detesto dar XP, fazer os milestones, né? O grupo passar de nível automaticamente quando ele atinge certos objetivos. Só que essa campanha, eu gosto de dar XP. Os jogadores gostam de receber XP, né? E ver eles chegando próximo ao XP para passar de nível. Só que, cara, essa é uma campanha que é péssima para isso. É péssima, tá? Se você for distribuir XP, eles vão ficar muito abaixo do nível necessário. Porque todas as campanhas são feitas para 4 personagens.
Eu não sei se no teu grupo tem 4 pessoas jogando ou se tem mais. O fato é que você tem uma galera de NPCs aí. Como é que você vai fazer? Você vai distribuir o XP entre todo mundo ou não? Depois tem muitos desafios que não são desafios de encontros com monstros, são desafios de passar um buraco, conseguir comida, não sei o que tal. Como é que você dá XP para isso? Então dar XP é assim, é um terror aqui nessa campanha. E eu acho, né, que, por exemplo, assim, pô, além do XP que você ganhou pelas criaturas no capítulo, escapar de Velho Neve dá 150 de XP dividido igualmente entre os membros do grupo. Cara, é pouquíssimo XP isso, tá? E ele espera, aqui não tá, mas lá, acho que é no início do capítulo, tá? Ele vai falar que ele espera que o grupo chegue no nível 3, tá aqui, ó, né? Assume que eles começam no primeiro nível e que eles vão chegar no segundo nível, talvez no terceiro nível ao final da aventura. E eu acho que não vai. Só distribuindo o XP, não vai, tá? É muito difícil para fazer se eles teriam que enfrentar muitos Drows, a chance de morrer é muito grande. Então eu acho melhor no final do capítulo, fugiu, você faz a galera passar para o segundo nível, tá? Vale a pena, bota eles para passar para o segundo nível e pronto. E eu acho que a cada certo assim milestone, né? Então no final do capítulo 3 eles podem passar para o nível 3, ou no meio do capítulo 3 passar para o nível 3 e por aí vai, você vai criar os milestones. Eu vou dar algumas dicas quando eu acho que vale a pena passar de nível os personagens ao longo da aventura, certo? Tá? Mas eu não recomendo usar o método de XP, a menos que você seja bastante generoso, a menos que você crie que assim que calcule o quanto de XP vai receber por diferentes desafios e tal. Mas vai ser um trabalho do cão e nesse caso utilizar milestones vai ser bem melhor do que distribuir XP. Então é isso aí, eu espero que essa dica para o primeiro capítulo, né, ficou grande o vídeo, né, tá bem longo, 50 minutos aí, mas isso aqui é só o primeiro capítulo. No próximo vídeo eu vou falar do segundo capítulo e vão ter os vídeos para o terceiro, quarto, quinto e assim vai até o final da aventura. O que eu acho para você rodar esta aventura. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Se você já mestrou essa aventura e você tem dicas, tem coisas que você concorda comigo, não concorda comigo, deixa o seu comentário aqui, né, para enriquecer ainda mais e para trazer mais ideias para mestres que estão querendo mestrar esta aventura. E não se esqueça de se inscrever no canal e aguardar aí os próximos vídeos do canal. Até mais!